E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu trago pra vocês 5 podcasts brasileiros que eu adoro e que eu queria muito dividir, porque eu acho que tudo que é bom tem que ser divulgado, não é mesmo? Eu ouço muita gente falando que não gosta muito de podcast, que não consegue ouvir, que não se adaptou, e eu vou contar um pouquinho da minha história antes de falar os 5 que eu gosto. E por que eu digo que eu estou trazendo 5 podcasts brasileiros? Porque eu ouço alguns podcasts gringos também que eu gosto muito, principalmente de jornalismo e true crime, que são muito bem elaborados, que tem uma produção de áudio sensacional. E então eu trouxe os 5 brasileiros que eu gosto. Se vocês se interessarem, eu posso trazer os de fora também. E parece que lá fora o podcast pegou muito antes, né? Agora ele tá explodindo aqui no Brasil, mas é uma coisa que ainda tá, né, encaminhando, apesar de ter crescido muito, assim, nos últimos 2 anos. Eu acho que agora, principalmente com a pandemia, né, as pessoas estão ouvindo muito mais. Eu não posso dizer estatisticamente, porque eu não sei, mas dos meus amigos, assim, as pessoas que estão comigo sempre ao meu redor, que eu ouço falarem muito, é que elas ainda não estão super engajadas, e eu ouço muita gente falando que ainda não consegue ouvir e que não gosta e que, enfim, não conseguiu se adaptar ao estilo dos podcasts. E aí eu acho que esse negócio é mais ou menos a coisa da leitura, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui dando dicas de como pegar, né, como ter o hábito da leitura, e eu falo que às vezes as pessoas que dizem que não gostam de ler ou que, né, não conseguem ler, não tenham encontrado o tipo de livro que elas gostam ainda. E é isso que eu digo também sobre podcasts. Eu acho que se você ainda não consegue, né, claro, pode ser que você não goste nunca, mas talvez você ainda não tenha encontrado o tipo de podcast certo pra você. E aí eu trouxe hoje então 5 podcasts que são totalmente diferentes, têm narrativas e temas totalmente diferentes pra vocês, e talvez vocês já até conheçam alguns porque eu trouxe uns que são bem famosos já, mas eu quis trazer de tipos diferentes justamente pra quem se interessa por cada tema poder ouvir. Então eu separei um podcast sobre autoestima, um sobre notícias, um sobre true crime, um sobre assuntos aleatórios, temas aleatórios, e um 5º sobre narrativas. O primeiro deles, que é sobre autoestima, é a Academia da Autoestima, da Marina Ania. Deixa eu até colocar aqui. É esse aqui da Marina Ania. E, cara, ele não é atualizado desde o meio ali do dia 19 de julho, foi a última vez que ela postou. Eu não sei porquê, mas eu espero que ela volte, porque esse podcast, ele realmente me dá um ânimo e ele me ajuda muito. Ele é mais voltado para mulheres e ele fala bastante sobre essa coisa da autoestima e de como a autoestima é importante pra gente conseguir alcançar nossos objetivos e no nosso dia a dia mesmo, porque a gente tem autoestima baixa e às vezes não sabe. Apesar de não parecer, né, quando a gente vê essas coisas de internet e tudo mais, ou o jeito que as pessoas falam, a gente não imagina, mas eu sou uma pessoa que tem autoestima muito baixa. Eu já sabia disso porque eu já fiz terapia há muitos anos, que eu quero voltar, mas nesse podcast eu entendi coisas que eu não tinha noção, assim, antes, principalmente sobre o meu eu crítico, sabe, o meu crítico interior. Ele é muito forte, então às vezes isso me impede de fazer as coisas, e aí quando eu consigo alguma coisa, às vezes eu acho que eu não mereço. Então esse podcast ajuda muito nesse sentido e faz a gente ampliar bastante os horizontes sobre esse tema. Então se você tem problemas de autoestima, se você conhece alguém que tem, indique esse podcast, porque ele é... Eu sei que é foda a gente falar que é milagroso, mas pra mim ele é sensacional, ele me ajuda muito e tem me ajudado muito. Então é um podcast que eu gosto muito e que eu indico com certeza pra vocês. E o bacana dele é que ele tem alguns episódios que são mais longuinhos, não tem nenhum assim que seja tão longo, mas ele também tem os microcasts, que são áudios rápidos de até 10 minutos, às vezes 13 minutos, sobre autoestima. Então é uma coisinha mais rápida ali no intervalinho que você tem pra ouvir e se conectar internamente, então é bem bacana. O podcast número 2 é um dos meus preferidos, assim, pra notícias, porque eu sou jornalista, né, então eu ouço muita notícia. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo e dou bom dia pra Alexa é pedir o resumo ali do dia, do que tá acontecendo, quais são as principais notícias do país e do mundo, né. Então eu faço isso, tomo meu café da manhã, eu sento, antes de começar a trabalhar, eu separo meia hora ali da minha manhã pra ouvir o café da manhã da Folha de São Paulo. Ele é diferente de outros podcasts de notícia, porque o que ele faz? Ele foca num tema e ele sempre chama ali um especialista para falar sobre aquele tema, e aí no finalzinho ele dá as principais notícias do dia, o que você precisa saber ali para ficar antenado, mas de uma maneira mais ali, né, só de tópicos e como se você só estivesse lendo a manchete. Mas ele foca geralmente num tema e ele traz assim uma profundidade sensacional para cada tema. É por isso que eu gosto muito dele. Eu ouço sempre, todos os dias, o café da manhã da Folha. De segunda a sexta, aliás, né? Não é sempre que tem no final de semana, às vezes tem, mas é um podcast que eu sou apaixonada
né, dentro dessa coisa do jornalismo, porque eu realmente acho que ele é muito bem feito e que ele traz, além dos assuntos muito importantes e que estão ali, né, em alta, em pauta no nosso dia a dia, de um jeito que me cativa bastante como jornalista e que eu gosto de ouvir. Os episódios têm no máximo meia hora, às vezes passa um pouquinho, mas geralmente são 21, 25 minutos ali entre esses tempos. Então eu separo ali meia horinha do meu dia antes de começar a trabalhar, é de lei, é de praxe, eu ouço Café da Manhã da Folha. Pra vocês verem o layout dele, é esse daqui. Eu não sei se foca aí direitinho, mas ele é meu companheiro. Café da Manhã da Folha, eu ouço sempre. O próximo podcast, número 3, é o podcast Modus Operandi, que é da Bel Rodrigues, da Carol Moreira e da Mabê, que infelizmente a partir de agora será só de Carol Moreira e Mabê. Adoro as duas, eu sou fã da Carol, assim, aqui no YouTube, amo de paixão, assisto tudo que ela posta. Mas a minha favorita ali no podcast é a Bel, no sentido de especialista do assunto, porque ela estuda criminologia, então ela traz os insights, umas coisas muito bacanas. Mas a Bel está saindo do Modus Operandi, eu ainda não ouvi os últimos episódios, que se não me engano já tem 2 ou 3, talvez mais, sem ela. Eu ainda não ouvi pra saber como que ficou. Eu gosto muito da Carol e da Mabê, então eu acredito que elas vão conseguir manter a qualidade. Mas a minha preferida era a Bel no podcast, porque ela realmente trazia informações bem diferenciadas e com um olhar mais crítico, sabe? Era um olhar menos... Porque a gente tem um olhar mais leigo, não tem jeito. Por mais que a gente goste do assunto, eu leio muito sobre true crime, eu leio muito sobre, né, os livros, inclusive vários temas que elas já falaram, já li os livros sobre os temas, mas eu sou leiga no assunto, né, no sentido de não ter estudado a fundo isso, não ser especialista nisso. Então ela traz esse olhar que a Carol e a Mabê também não tem muito, no sentido de também gostarem do tema e se interessarem pelo tema, mas não serem especialistas. Então eu acho que vou sentir muita falta da Bel, vamos ver como que vai ficar aí. Mas ela já tem vários episódios aí que vocês podem acompanhar, que já saíram com a Bel, e eu indico muito, que é o Modus Operandi. Vou mostrar aqui pra vocês também o layout, já tá pronto aqui, que é esse daqui. Eu vou pôr aí. Agora, o podcast número 4 é um dos meus favoritos da vida. É assim, eu queria ter feito esse podcast, que é o podcast É Nóia Minha, da Camila Frender, que é roteirista e escritora. Ela, cara, esse podcast é sensacional. Quando uma amiga minha me indicou esse podcast, ela falou assim, eu não acredito que você não conhece, porque é a sua cara. E realmente, cara, eu sou muito noiada. E eu acredito que deve ter muita gente noiada também, porque esse podcast é um sucesso. E ele traz, então, noias da cabeça da Camila ali, que ela chama convidados, são sempre 3 pessoas, ela chama sempre 2 convidados ali pra debater com ela o tema, geralmente com opiniões opostas, né, mas ela é ali a que pende pra um dos lados, e são temas interessantíssimos e maravilhosos e, cara, enriquecedores, porque tem os temas até pra mãe e tudo mais, assim, é sensacional esse podcast. Ele tem até, desde... O primeiro episódio é maravilhoso, você já se apaixona se você é como ela e como eu, que é aquela coisa assim que você não gosta tanto de viajar em galera, você quer ter o seu momento de poder ir embora a hora que você quiser, você não é a última pessoa a ir embora da festa, sabe? Eu já fui, mas hoje eu não sou mais. Então eu me identifiquei bastante. E ela tem temas assim, de tipo, cara, terror, né? Porque que a gente tem medo. O meu preferido é do crush imaginário. E que, mano, se um dia eu tiver um podcast, eu vou fazer um episódio sobre isso, com homenagem à Camila, e vou falar pra ela, eu só fiz por sua causa, porque é o meu favorito, eu sempre imaginei coisas sobre crushes imaginários, então... Imaginei sobre crushes imaginários, mas enfim... Então é um que eu adoro. Eu vou mostrar pra vocês, a arte é maravilhosa, vocês podem seguir no Instagram também. E todos esses que eu tô indicando são do Spotify, eles estão disponíveis também, se não me engano, em outras redes, mas eu tô falando especificamente do Spotify. E o É Nóia Minha é um dos meus favoritos da vida, porque eu amo a Camila e eu adoro como ela aborda os temas. Astrologia, enfim, tem de tudo. Ouçam, É Nóia Minha, guardem esse nome. E... por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, é o podcast que me fez me apaixonar por podcasts. Eu já ouvi alguns podcasts gringos antes, mas eu também ainda não tinha conseguido pegar ali direito algum podcast que me encantasse daqui, porque isso ela traz, tá, gente? Que, né, já há algum tempo, hoje tem milhares, eu tô trazendo 5, mas eu gosto de muitos, é até difícil acompanhar todos, mas esse podcast tá muito famoso, tá muito bombado. Vai ter série, vai ter livro, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki.
Eu estou falando especificamente de uma temporada, que é a 4ª temporada do Projeto Humanos, que fala sobre o caso Evandro, um assassinato que aconteceu em 1992 na cidade de Guaratuba, o litoral do Paraná, e que na época foi chamado de Bruxas de Guaratuba, enfim, foi o maior júri da história, que demorou mais tempo. Então o Ivan Mizanzuki, que é o apresentador do Projeto Humanos, ele resolveu falar sobre esse tema, ele esmiuçou o processo, são assim, acho que agora tá no episódio 28 ou 29, ele coloca áudios originais das audiências, ele leu todo o processo, ele esmiuçou, ele conseguiu fitas que ninguém tinha ouvido ainda, ele entrevistou pessoas, então assim, é um puta de um trabalho jornalístico, não feito por um jornalista, porque ele é designer, mas assim, que deixa muito jornalista no chinelo, no bom sentido da palavra, no sentido de muito bem feito mesmo. E aí não é à toa que fez um super sucesso e agora vai ser série, e ele tá escrevendo um livro também, e a série, se não me engano, vai ser na Globoplay, eu não tenho certeza, mas eu acho que é produção Globo. E, cara, depois que eu ouvi a 4ª temporada, que eu fui conhecer o Projeto Humanos mesmo, que são várias narrativas, tem outras histórias, tem temas sobre política, enfim, é muito legal. Vale conhecer Projeto Humanos, também no Spotify, vou deixar aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tá no episódio 28, eu falei 28, 29, mas é no 28, que é esse daqui. Então, recomendo muito. E eu falei por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, foi o podcast que eu acho que me fez me apaixonar. E uma coisa de concentração para quem ouve podcast é tipo, eu não consigo fazer as mesmas coisas, várias coisas ouvindo podcast porque eu perco a informação e tal. Eu acho que é uma questão de costume também. No começo eu passava por isso, mas agora eu tenho um pouco mais de facilidade. Eu escrevo, né? Então isso às vezes bagunça a minha cabeça porque eu tô ouvindo ali, né? E é uma coisa que eu preciso fazer com a minha, né, escrever e tal, às vezes isso me atrapalha, mas outras coisas eu já consigo prestar atenção, ler, por exemplo, e ouvir eu consigo, agora escrever que às vezes dá uma atrapalhadinha, mas eu acho que é uma questão de hábito a longo prazo também. Tudo é hábito, não é mesmo? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui, ativem as notificações pra saber sempre que sair vídeo, porque agora tá saindo vídeo toda semana, eu tô conseguindo. E muito obrigada por acompanhar até aqui. Um beijo, até a próxima.